Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Apenas esses 2 versos da palavra de Deus para nós meditarmos nesses minutos que ainda nos restam para refletir sobre a palavra de Deus. Queridos irmãos, nós estamos vivendo em dias em que a igreja constantemente é desafiada a entender o seu papel no mundo. Dias realmente desafiadores. E Jesus, antes de ascender aos céus, deu instruções claras a seus discípulos. E essas instruções foram instruções maravilhosas e de preparo para que eles não pudessem estar perdidos naquilo que iriam fazer. Então, Jesus não os enviou imediatamente após as instruções, mas mandou que esperassem. O texto de Atos 1 e 4 é bem claro. Depois de todas as instruções de Jesus a seus discípulos, ele pede aos seus discípulos que esperem pela promessa do Pai. Esperem a promessa do Pai. E a pergunta é por quê? Porque a tarefa à frente era grande. A tarefa que eles deveriam efetuar, executar, era uma tarefa muito grande. Era grande demais para ser feita apenas com a força humana. Aquilo que Jesus instruiu seus discípulos a fazerem depois da partida dele, depois da sua ascensão aos céus, a tarefa que os seus discípulos deveriam fazer era muito grande e não se realizaria apenas com a força humana. Mas ele deixa algo extraordinário do mesmo nível, do mesmo poder, que é o Espírito Santo. E eu quero dizer aqui para os irmãos na manhã desse dia, o Espírito Santo é essencial. Todos nós precisamos viver uma vida com o Espírito Santo. Jesus sabia que seus discípulos estavam prestes a enfrentar, vamos dizer assim, uma missão impossível aos olhos humanos. Qual era essa missão? Alcançar o mundo com o Evangelho. Para eles, aquilo era uma novidade. E também era uma tarefa muito difícil, porque ia contra tudo aquilo que eles haviam aprendido, principalmente no judaísmo. Seria uma outra religião. Por isso ele ordenou que esperassem pelo Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Esperem, não saiam por aí fazendo sem esse revestimento de poder, porque vocês não vão suportar. Sem o Espírito Santo não há poder. Então esperem. A ordem de Jesus para os seus discípulos foi essa: esperem pelo Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo em nossas vidas não há discernimento. Sem o Espírito Santo não há coragem. As pessoas sem o Espírito Santo não têm coragem para fazer, para pregar o Evangelho, para difundir a mensagem, as boas novas com autoridade.
é necessário o revestimento de poder. Eles tinham o ensino de Jesus, tinham vivido milagres, mas ainda faltava algo. Imagine, irmãos, a vida dos discípulos ao lado de Jesus. O próprio João disse: olha, se fosse relatado tudo aquilo que Jesus fez, seria impossível escrever num livro, mas tudo aquilo que está escrito aqui é necessário para que toda a humanidade creia e seja salvo. Não precisa escrever mais nada, o que está escrito é suficiente. Mas Jesus fez milhares de outras coisas que não foram relatadas nos evangelhos. E João é bem claro a respeito disso. Não podemos fazer a obra de Deus confiando apenas em nossa inteligência. Tem muita gente inteligente, irmãos, mas sem o Espírito de Deus não é possível fazer essa obra. Porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É através dele. Nossos talentos. Há pessoas cheias de talentos, mas não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Não tem nenhum envolvimento com o Espírito Santo. O Espírito de Deus não é o seu guia. Então, para que os talentos? Precisamos ser, sim, dependentes do Espírito de Deus, e aí sim podemos usar todos os nossos talentos, os nossos dons, a favor do reino, para que o Evangelho seja disseminado. Então o Espírito Santo é essencial. A obra da salvação, irmãos, está completa. Não há necessidade de se fazer mais nada. A obra de Deus para a salvação do homem está completa, mas a missão continua. Nós temos uma responsabilidade. Todos aqueles que receberam a chamada do novo nascimento, ou seja, passaram pela regeneração, foram transformados pelo poder da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, têm uma missão nessa terra. Tem algo a fazer nessa terra. E Hebreus capítulo 10 e o verso de número 12, que foi o último texto que lemos, nos lembra que a obra redentora de Jesus está consumada. Está ali, mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Não há necessidade de mais sacrifícios. Está assentado à destra de Deus. Ele fez um único sacrifício pelos pecados. Ele está assentado à destra de Deus. Então, a obra redentora de Jesus Cristo está consumada. Totalmente. Está completa. O sacrifício foi feito uma vez por todas. Jesus não precisa morrer novamente. Ele está sentado porque a parte dele foi feita. Mas o que ainda não está completo? O que ainda falta é levar a mensagem até aos confins da terra. Pastor, está tudo bem aqui em Campo Grande. Já recebi a salvação. Todos os domingos vou ao culto. Que maravilha, glória a Deus e aleluia, né, amados? A obra que compete a mim e a você ainda não está completa. A obra de salvação está completa. Porém, a minha parte, a sua parte, nós devemos fazer. O que ainda não está completo é isso. O Evangelho chegou até nós, porque alguém obedecer ao chamado. Alguém obedeceu ao chamado. E o Evangelho chegou até a minha vida.
O Evangelho chegou até a sua vida. Você é salvo porque o Evangelho, essa boa notícia chegou até você. Você recebeu com alegria e satisfação, colocou essa semente no seu coração e você pode desfrutar dessa maravilha que é a salvação e desfrutar da vida eterna. E também da natureza divina. Porém, Jesus ascende, Ele sobe aos céus, está sentado à destra do Pai. E essa missão agora é nossa. Amém, irmãos? O pastor Bruno disse aqui, olha, nós temos uma responsabilidade durante essa semana. Escolha uma pessoa. Fale de Jesus para essa pessoa. Entregue esse convite. Não tenha vergonha, não tenha medo. Jesus fez por nós e nós podemos fazer por alguém que precisa receber a mensagem do Evangelho. E o culto que vem, irmãos, nós vamos fazer um culto evangelístico. Vamos tirar tudo que é aviso. Todos os avisos e vamos louvar a Deus, pregar a palavra e lançar a semente. Amém, amados? Então não fique preocupado de você trazer alguém para ouvir a palavra, porque aqui será um ambiente em que a palavra será anunciada e pessoas se converterão e o nome dele será exaltado. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. O céu está preparado. A salvação está disponível. Está tudo pronto, irmãos. Céu preparado. Mas o que falta ainda, pastor Oséias? Que a mensagem chegue às pessoas. Que a mensagem chegue aos povos. Eu quero aqui abrir um parênteses, irmãos, nessa mensagem. Há uns 20, 25 dias atrás, mais ou menos, eu estava orando e Deus começou a falar ao meu coração e meu coração começou a queimar. Está na hora de enviar um missionário. Cadê família? Está na hora de enviar um missionário ou uma missionária. E as coisas começaram a acontecer. E Deus colocou uma luz, né? E depois, provavelmente em julho, nós vamos falar quem são essas pessoas. E de repente, também recebemos um missionário aqui, pedindo socorro, pedindo ajuda. Eu falei, Senhor, ele falou assim, eu vou te dar um sinal, porque você pediu um sinal. No culto que os jovens cantaram aqui, de repente cantaram um hino em português e outra estrofe em espanhol. E eu estava ali orando e o Espírito Santo falou, você não pediu um sinal? Eu já dei. Acolhe esse missionário, acolhe. Depois eu vou falar para os irmãos quem é, tá bom? Então nós precisamos abrir o nosso coração para esta obra, para fazer a diferença, para levar a mensagem a todos os povos. Deus escolheu cumprir seus propósitos por meio da igreja. Deus poderia ter escolhido anjos. Deus poderia realizar sinais espetaculares ou qualquer outro meio para anunciar a sua salvação. Deus, se Ele quisesse, Ele não dependeria do ser humano para levar essa mensagem, não. Mas Ele escolheu a cada um de nós. Eu confio em você. Você que já recebeu meu filho amado, agora você pode falar a respeito dele para outras pessoas. Deus confia em nós. Deus confia em cada um de nós. Ele escolheu a sua igreja. Ele escolheu a mim e a você. Não podemos ter dúvidas.
O inimigo mas eu não sei fazer nada. Sabe fazer tudo. Para Jesus você sabe fazer tudo. Basta falar, Jesus te ama e Ele quer te salvar. A obra é do Espírito Santo. Quando as pessoas ouvem essa palavra, causa um impacto na vida dessas pessoas. E a ação de Deus, do Espírito, começa a agir na vida, no coração. Os irmãos viram o testemunho do pastor, que mencionou aqui na conferência Compartilhe e Multiplique, em março. 6 meses falando de Jesus para uma pessoa. De repente, uma pessoa falou que precisava. Você precisa aceitar Jesus. Ele te ama, aceite-o agora. E a pessoa caiu de joelho e aceitou a Jesus. Temos que ter ousadia, irmãos. Temos que falar, mas não vá sozinho. O que eu estou querendo dizer? O Espírito Santo deve ir contigo. Não vá na carne, vá no Espírito. Fale pelo Espírito. Fale com sabedoria, fale com amor. Fale com graça. Ele escolheu a mim e a você. Deus não tem plano B, somos o plano de Deus. Se Ele não falar, eu vou... Não, Deus não tem plano B. É a mim e a você e ponto final. Ele confiou em seus vasos. Vasos de barro, somos fracos, mas Ele é forte. Não temos, mas Ele tem. E a palavra é dele. A única coisa que Deus se sujeita é a sua própria palavra. A palavra dele não volta vazia. Nós somos um vaso de barro, mas dentro desse vaso de barro tem um tesouro eterno. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque há um tesouro eterno dentro de você. E isso é maravilhoso. Não importa se você se sente incapaz, mas não é pela sua capacidade nem pela minha, é pela força de Deus. Então troquemos a nossa força pela força de Deus. Somos sim capazes, irmãos. Foi necessário o derramamento do Espírito Santo. Deus já sabia disso. Que somos fracos, somos falhos. E é por isso que Ele nos dá do seu Espírito, para nos capacitar, para enchermos de ousadia, de intrepidez, para falar a palavra de Deus, sem vergonha, né? Com alegria, e alcançar o objetivo que é a salvação de muitas vidas. Então Deus usará a sua igreja para levar esperança e cura ao mundo. Deus tem muito para realizar. Ele quer fazer. Nós ouvimos muitos, hoje o culto foi de testemunhos, né? Ouvimos aqui muitos testemunhos. E Ele quer continuar fazendo. Ele quer continuar realizando. O mundo está faminto por esperança. As pessoas estão desesperadas, ansiosas, com medo do futuro, sem esperança. Pessoas cansadas de tanta dor, pessoas sufocadas, pessoas vazias de promessas, promessas quebradas. Mas nós conhecemos aquele que cura feridas e preenche o coração humano com a vida verdadeira. Com a vida verdadeira. Não que não tenhamos problemas, todos nós temos dificuldades.
Mas a vida que está em nós é a vida de Cristo, é a palavra dele que vive em nós. Essa palavra cura as nossas feridas e preenche o nosso coração, o coração humano, com a vida verdadeira. E Deus quer usar a sua igreja. Deus quer usar cada um de nós para alcançar pessoas com esperança e cura, que somente pode ser encontrada em Jesus. Você tem a solução para o seu vizinho. Você tem a solução para a sua casa, para a sua família. A cura está em tuas mãos. A esperança de outras pessoas que vivem sem esperança está em sua vida. Porque você tem Jesus, você tem o dínamos, que é o poder de Deus, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós trabalhamos, todos trabalham durante a semana, mas não devemos nos esquecer que a prioridade é Jesus, que a prioridade é a palavra de Deus. Não é que devemos ser fanáticos, não, mas o crente precisa ser coerente, tem que ter a sensibilidade ao conversarmos com pessoas. Você identifica e você tem a palavra certa no momento certo, palavra certa no momento certo e com sabedoria, com a sabedoria de Deus. Olha, eu posso te ajudar com isso daqui. Você já conhece Jesus? Eu quero te oferecer um aliado poderoso, o Espírito Santo. Ele quer te ajudar. Eu posso orar por você? Você quer contar tudo isso para o Deus que eu sirvo? Então conte. Conte. Não precisa contar para mim, não. Conte para Ele. E ele vai abrir, ou ela vai abrir o coração e contar tudo para Jesus. Daqui a pouco a pessoa está chorando. E está de joelho e você colocando as mãos e abençoando a vida daquela pessoa. Crente tem que ser coerente, irmãos. Tem que ser sábio. A Bíblia diz: aquele que ganha almas, sábio é. Sábio é. Então cuidado com a sua abordagem. Nós precisamos respeitar as pessoas, a individualidade das pessoas, o espaço das pessoas. Precisamos ser coerentes, mas não perder a oportunidade que Deus nos dá. Onde você estiver, então, no seu trabalho, em sua casa, na escola, você é um instrumento de esperança, porque não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui por um propósito. Propósito. Você pode ficar de pé, eu não quero passar mais do horário. Hoje o Senhor Jesus está nos chamando para nos posicionarmos. Nos posicionarmos dentro da igreja, nos posicionarmos dentro do nosso lar, da nossa casa, e também na sociedade onde nós vivemos. Precisamos de um posicionamento. E para falar, irmãos, você precisa contar com esse aliado, que é o Espírito de Deus, Espírito Santo. Todos nós temos a nossa capacidade humana, que Ele deu a cada um de nós, mas não é o suficiente, porque não é você que convence ninguém, é o Espírito Santo, mas Ele só convence se eu falar a palavra, se eu falar a palavra. Então nós precisamos nos posicionar. Senhor, eu não quero mais perder a oportunidade. Eu quero falar do Teu amor. Me dê o discernimento e me dê coragem, que o Teu Espírito Santo esteja na minha vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Peça ao Senhor
Ele te encherá, Ele te dará oportunidades. Você não vai perder e pessoas serão salvas, mas não se preocupe com o resultado. Resultado é Ele quem dá. Se preocupe em falar a verdade, falar a palavra de Deus. Você entende que a missão continua e que você faz parte dela? A missão de Jesus continua e nós fazemos parte dessa missão. Você está disposto a ser o plano de Deus para alcançar a sua geração? A sua geração? Não é só a sua casa, mas é as pessoas que estão à sua volta. Nós precisamos compartilhar para multiplicar. Jesus conta com isso. Jesus conta com isso. Glória a Deus. E se essa é a sua oração, você já está de pé. Apenas coloque a sua mão sobre o seu peito. Sobre o seu peito e diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me. Você tem coragem de falar isso em voz alta, para o inimigo ouvir? Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Glória a Deus. O inimigo não quer ouvir isso da sua boca. Pastor, eu estou fraco, falho. Não tem problema, não é a sua força. Ele vai usar você na sua fraqueza mesmo. Só diga para o Senhor: usa-me, Senhor, eu quero ser útil. Eu quero fazer, eu quero que através da minha boca, da fala, vidas sejam transformadas. E o teu nome seja engrandecido e o teu reino seja multiplicado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já está de pé. Por dentro, você já está de pé por dentro, não apenas fisicamente, porque você disse essas palavras que o Espírito Santo gostaria de ouvir de você. Você já disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor, envia-me, Senhor. Não precisa ser lá para o campo missionário, chamados, talvez, pode ser, mas é para onde você está. Glória a Deus. Você vai trabalhar essa semana e vai ver muitas pessoas carentes de uma palavra amiga, uma palavra de compreensão. E fale do amor de Deus a um que te ama, a um que se importa com você. Glória a Deus. Vamos orar, meus amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glória a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que nos confronta. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que também nos inspira. Reconhecemos, Senhor, que não podemos cumprir a Tua missão sem o poder do Teu Espírito Santo. E suplicamos nesse momento que o Teu Espírito seja derramado em nossas vidas para cumprir com a nossa missão. Enche-nos, Senhor, com esse poder que nos transforma. Enche-nos, Senhor, com esse poder que nos capacita. Glória a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a obra de salvação está completa em Jesus. Ninguém precisa morrer por outra pessoa, não. O Senhor já fez isso na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou
a tua igreja a missão de anunciar essa salvação. Que cada um de nós, os teus filhos, possa fazer isso com amor e com gratidão. Hoje dizemos: usa-nos, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, use, Senhor, as nossas vidas. Que sejamos, Senhor, instrumentos de esperança. Que sejamos instrumentos de cura. Que essa autoridade que venha do alto, Senhor, nós possamos usá-la em favor de outras pessoas, para levar vida onde quer que formos. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado através de nós, através de cada um de nós, os teus filhos. Abençoa, Senhor. Abençoa cada pessoa hoje aqui, nessa manhã, essa manhã de domingo, dia do pastor. Fortalece os fracos, levanta os caídos, cura os feridos e aviva a chama da tua missão em nossos corações. Em nome de Jesus, fazemos esta oração. Com gratidão, louvamos ao Senhor.